Boa tarde, boa noite e até bom dia. Estamos aqui com mais um vídeo para o canal Brazilian Gunners no YouTube. Antes de mais nada, não se esqueça, de deixar aquele likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho, que é muito importante para que você esteja atento aos próximos vídeos, né? Então, galera, o que eu vou falar aqui para vocês hoje é questão do próximo passo que o Arsenal deve dar agora nesse projeto, né? O meu entendimento do que o Arsenal vai fazer. E a gente falar um pouquinho também sobre esses rumores de transferência, né? Como que esses caras se encaixariam no elenco, né? Próxima temporada e também como que o Arteta pensa nesse time e se a gente deve tentar encaixar esses jogadores na mesma formação como a gente joga agora, ou se também a gente pode pensar que o Arsenal e o Arteta têm algum plano diferente para a próxima temporada, né? Então vamos lá. A gente falando assim de próximo passo, né? O Arsenal tem um projeto que já é um projeto, acho que até para os padrões europeus, ele é considerado um projeto bem longo, né? Já, se eu não me engano, estamos no sexto ou vamos para o sexto ano, né? Se não me falha a memória. E a gente meio que chega no ápice do projeto, né? A gente é campeão da Premier League, né? Acho que, acho que um dos principais focos desse projeto era fazer que o Arsenal voltasse a ganhar um grande título e principalmente tirar o Arsenal dessa fila gigantesca. E ainda de quebra a gente estava numa final de Champions League também podendo ter vencido e ganhado esse primeiro título da Champions pro Arsenal, que não acabou acontecendo, mas assim, é um ápice do projeto. Mas assim, para muitos talvez pareça que chegamos no topo, mas eu acho que é a partir desse ponto que a coisa pode escalar e que na verdade que ela deva escalar. Então, esse próximo passo do Arsenal é muito importante agora, porque agora que o Arsenal é o melhor time da Inglaterra, o melhor time da Inglaterra, muito forte financeiramente, tem a maioria da sua base do seu time com contratos renovados, contratos longos, jogadores bem pagos, um time que hoje não tem medo assim de nada, de nenhuma proposta de ninguém que fale, nossa, esse time hoje pode vir aqui e destruir o Arsenal, tirar um jogador do Arsenal. A não ser com qualquer proposta com loucura absurda, o que também favoreceria a gente muito, porque dinheiro também, né? É inclusive um dos pontos que eu vou abordar, que é essa parte de ter que começar a também vender, no geral, o que é esse próximo passo, né? O Arsenal agora, eu acho que primeiramente tem que encerrar alguns ciclos de jogadores. Eu acho que são jogadores que cumpriram muito bem seu papel. Assim, por exemplo, no caso do Gabriel Jesus. Gabriel Jesus tem um ano de contrato agora e ele teve muitas lesões, tudo. Então ele foi um cara que foi extremamente importante pro projeto, né, até agora. Bem no início, ele que foi um cara que foi uma mudança de patamar pro Arsenal, quando o Arsenal briga ali primeiramente na primeira temporada pela Premier League. Então, mas assim, o Gabriel claramente tá no fim de ciclo. Eu acho que. E tem jogadores que talvez não sejam um fim de ciclo, mas assim, que seja um momento propício para que o Arsenal dê um próximo passo e os jogadores também dê um próximo passo em suas carreiras. No caso do Gabriel Martinelli, você tem Trossard, você tem o Ben White aí que também está sendo citado, você tem questão do Norgar, praticamente não jogou, ele não é desse ciclo assim, já é do ciclo novo, mas não é um cara que você espera que permaneça muito, né? Você tem o Odegaard, por exemplo, que é um cara que é o capitão ainda do Arsenal. Por mais que todo mundo ache que já deva ser o Declan, né? Que assuma essa braçadeira. Então, o Odegaard ali, ele tá meio no meio termo, né? Ele ainda é um jogador que, particularmente para mim, eu ainda acho muito importante, que pode evoluir o futebol dele em uma posição um pouco mais recuada, entendeu? Então, mas assim, é um cara também que a gente poderia o Arsenal pensar em algo diferente. Não sei como é que o Odegaard e o Arteta estão pensando nesse próximo passo, né? Então, acho que o próximo passo do Arsenal agora é se manter como esse melhor time da Premier League. Ser o melhor time inglês que disputa a competição europeia.
tentar criar uma hegemonia. Então, esse é o passo que agora é crucial pro Arsenal. E o Arsenal tá uma excelente posição. O Arsenal nunca teve tão bem financeiramente, tão bem visto por outros, pro mundo do futebol, até para outros jogadores. Então, a gente tá no auge do que fazer, entendeu? No auge de tudo, assim. Então, o Arsenal pode fazer, assim, o que ele quiser, entre aspas. Lógico, tem muitos outros times que também estão ou sempre estiveram nessa posição. O problema é que a gente nem sempre esteve onde está agora, mas a gente está na posição boa. Então acho que o próximo passo do Arsenal é rever alguns ciclos, iniciar novos, para manter uma base já forte que tem, melhorar esse time, né? Então acho que esse próximo passo do Arsenal vai passar muito por essa janela de transferências na questão de vendas também. Agora a gente falando um pouco já de uma montagem de time, a gente tem visto muitas especulações. Eu acho que o nome principal, acho que eu tenho visto mais assim em diversas fontes variadas, é o Morgan Rogers do Aston Villa. Se fala também de Julian Alvarez, se fala do Krupp Jr. do Bournemouth. Enfim, tem lateral direito, tem meio campista. Chegaram a se falar em Tonali e tudo. Então, assim, eu vejo muito também essa questão falando já do Rogers, que é a galera falando muito de mas o Rogers vai vir pra ser o ponta, né? E ele é meio parecido com o Eze, a gente já tem o Eze, então, assim, eu começo a imaginar, olhando para as opções que a gente tem e para outras especulações, e todo mundo também sabe que acho que a principal hoje é o ponta esquerda, né? Que todo mundo acho que sabe que a gente praticamente alternou entre Martinelli, Trossard, até o Maduê que jogou na esquerda, entendeu? Então a gente, se não teve um cara falar, nossa, esse é nosso ponto esquerda principal. A gente teve bons momentos de todos esses jogadores desse lado. Principalmente eu acho que o Trossard pra mim foi o melhor, um momento de baixa também, mas assim, quando precisou ele tava lá. Então, quando se fala do Rogers, as pessoas tratam ele como ponta, mas eu também eu vejo ele muito mais como um 10 hoje, ou como meia esquerda, né? Seria o que o Trossard meio que tenta fazer ali, meio um ponta criativo. Só que aí entra na parte do que eu falei sobre a gente pensar que é o normal que a gente imagine que o Arsenal hoje contrate jogadores para jogar da mesma maneira que vem jogando. Então a gente tem ali os 3 meio-campistas, tem 3 jogadores na frente, tem nossos laterais que vão pro meio, nossos pontas que os mais velocistas vão para os lados, ou os mais criadores para vir mais por dentro. Então eu penso também, assim, eu começo a imaginar também que o Arsenal possa também, o Arteta tenha pensando em algo diferente do que ele já fez, entendeu? Então, às vezes a gente julgar certas contratações só pelo que o Arsenal faz nos últimos anos, talvez não seja o ideal, né? Mas assim, pensando nessa base, por exemplo, eu começo a achar que talvez o Roger seja um desses alvos principais, mesmo ainda tendo o ponto esquerdo ali em mente. Só que eu penso assim, por exemplo, hoje eu vejo o meio de campo do Arsenal com o Rice e o Lewis Skelly ali pra mim, não tem como tirar esses caras, né? Não tem como. Por mais que eu goste muito do Zubimendi, eu não entro na onda de que eu vi uma galera aí muito de Zubimendi já era, que não sei o que, não. A primeira metade de temporada do Zubimendi foi sensacional. Foi tudo que eu esperava que ele fosse quando ele foi contratado, que eu já acompanhava o jogador na Real Sociedade. Então, pra mim, eu falei, nossa, incrível o que o Zubimendi tá fazendo. Mas ele foi o cara que praticamente que mais jogou. Na Premier League ele participou dos 38 jogos. E isso pra mim também é um mérito. É inacreditável que um cara que venha da La Liga venha para a Premier League e consiga jogar os 38 jogos na sua temporada de estreia, entregando bons números como entregou e bons jogos como entregou o Zubimendi. Né? Mas assim, hoje, eu acho que o Lewis Skelly ele tem uma coisa especial, cara. Ele é um meio campista e como foi um lateral que ele tem uma capacidade de quebrar a linha, uma resistência à pressão inacreditável. Para a idade dele, a gente vê que o teto é lá em cima. Teto muito alto. Então eu acho que o Rice e o Lewis Skelly se completam muito bem, se entendem muito bem. São jogadores que têm capacidade de serem muito fortes na marcação, mas também sair de pressão, seja com passe, conduzindo, segurando a bola. Então eu acho que é uma combinação muito boa. E falando do Rogers, eu começo a ver o Rogers ele entrando nesse meio de campo. Caso o Arsenal contrate, obviamente. Vendo que o Arsenal pensando em ser um time mais veloz, assim, mais que progrida mais rápido. Que o Rogers é um cara que
finaliza, carrega muito mais a bola. Ele é mais físico que o Eze, por exemplo. Mais veloz que o Odegaard. Tem o drible tanto quanto tem o Eze. Ele chuta de fora da área. Então, ser um time que consiga ser mais rápido quando recupera a bola, para até na questão de contra-atacar também, às vezes em partida que a gente precisa se defender, a gente pegar o exemplo do caso contra o PSG, onde a gente marca o gol primeiro e a gente escolhe, opa, vamos ficar aqui, estamos ganhando, então, mas assim, pela formação que o Arsenal tinha, você usando o Odegaard, aí você tem o Trossard, o Saka, e o Havertz não é um time rápido para contra-atacar. Entendeu? É um time mais para você tocar uma bola. Então, quando você fica muito lá atrás e você não tem esses jogadores que tem uma explosão para dominar já dando um drible, já cortando, partindo para cima, então acho que eu começo a pensar que o Arteta vai começar a imaginar uma coisa mais dinâmica na frente. Então, eu começo a ver o Rodgers ali. Aí você fala, tá, mas e aí o Eze e o Odegaard? Aí eu falo aí que o Odegaard pode ser um cara que talvez não surpreenda com uma saída, mas eu acho difícil. Mas também a gente pode pensar que o Arsenal vai se desfazer dos pontos que tem lá. Tanto o Martinelli quanto o Trossard. Assim, eu não acho que o Arsenal vai vender os dois, mas pode acontecer também. Se vier propostas boas. Então o que acontece com o Eze? O Eze, eu acho que ele assumiria aquela vaga do Trossard. De ser aquele ponta mais armador. O meio esquerda, o mais criativo. E aí a gente teria uma vaga sobrando, né? Se fala muito de Barcola, enfim, de outros pontas, que é até o que é um pedido até meu e eu acho que da maioria da torcida, que é um cara mais explosivo, de velocidade, que dribla, uma capacidade maior de quebrar a linha com drible, fazer uma jogada mais, uma genialidade, uma qualidade técnica, entendeu? Então, eu acho que o Eze pode ser deslocado para lá, o Rodgers pode assumir essa função do camisa 10, tendo o Odegaard ali também para substituir o próprio Eze, se não vai ficar efetivo para lá, mas o Odegaard também tendo uma função mais recuada para jogar até junto num jogo que a gente precise de mais controle, mais criatividade, não precise tanto de marcação e ter o Odegaard ali. Obviamente que tem questão de hierarquia, salário, capitania, enfim. Mas assim, eu começo a ver o Rodgers ele nessa função ali. Agora, a gente falando um pouco mais de defesa, eu acho que assim, a defesa do Arsenal é bem fechadinha, bem perfeita para mim. O problema hoje, né, que a gente também fala sobre que ter um lateral direito novo, porque os dois laterais do Arsenal são muito bons. Tanto o Timber quanto o White são bons, mas o White sofre já, eu acho que há 2 temporadas com problemas de lesão. E o Timber também já tem um histórico de lesão que é grande. Por mais que ele tenha jogado muitos minutos nessa temporada, inclusive muitos minutos do Timber foram jogados nessa temporada justamente por não ter um lateral direito saudável para fazer essa rotação. A gente conseguindo ter um lateral assim para rodar, talvez o Timber não se machuque tanto quanto tem se machucado, né? Então eu penso assim, o White também é um desses caras que chega talvez no fim de ciclo. É um cara que assim, eu não ligaria mesmo dele ficar no Arsenal, não ligaria mesmo. É um cara muito muito bacana de personalidade, ele é muito bom quando ele começou a pegar ritmo, fez grandes jogos contra o Atlético de Madrid e vinha jogando bem na liga até ele se machucar no jogo do West Ham. Mas assim, se for uma venda, a gente precisa trazer um lateral direito novo. Então, eu acho que ali é uma área pra gente observar. A gente precisa realmente de um lateral direito novo. Pra não ficar usando o Mosqueira de improvisado na lateral direito, né? O Mosqueira é um baita zagueiro. 21 anos. Muito, muito bom. Entra, às vezes, na vaga do Saliba. Jogou jogos de Premier League como se fosse nada. Quando a gente precisar, né? Talvez a gente precise mais dele, porque tem notícia também do Saliba aí com um problema de lesão, podendo até ficar fora do início da próxima temporada já, né? A gente já começar com esse problema. Então, eu quero um lateral direito. Na lateral esquerda, pra mim, ela tá muito tranquila hoje. O Ricapié e o Calafiori. Por mais que o Calafiori tenha os seus problemas de lesão, a gente tem o Ricapié e a gente pode fazer esse revezamento como vinha sendo feito, né? O Calafiori vinha sendo bem rodado pelo Arteta. Saía com 70 minutos, enfim. Mas, assim, que nem apareceu agora uma especulação, se eu não me engano, do Real Madrid, né? Ali, o Mourinho e tal, ainda uma coisa muito preliminar. Então, eu acho assim também que o Arsenal não pensa em vender o Calafiori. Mas é o que eu falei de um ponto de ir para o próximo passo também passa por saber vender e aproveitar momentos. Então, às vezes, você tem o Calafiori. Ele é muito bom. Eu gosto muito do Calafiori.
Difícil achar um lateral esquerdo e zagueiro com a qualidade técnica que ele tem. Mas imagine lá um Real Madrid dando um 70, 80 milhões de libras no Calafiori. Aí você conseguiria ter essa convicção de falar, não vende, não vende, não, pô. Ele começar a pensar também em vender e realocar essa verba. Contratar um lateral até com valor menor, mas também de potencial, de qualidade. E você tem o Hincapié segurando ali, entendeu? E tem o Lewis Skelly que vai estar no meio de campo. Eu espero que ele seja efetivado mais pro meio, mas ele também já jogou de lateral, então a gente vai ter essa função. É muito importante que esse elenco do Arsenal continue a ter essa rotação e contratar esses jogadores também com essa qualidade de jogar em várias posições, igual também o Krupp, que é um atacante ali, ele cai muito pelo meio de campo também, cai pelos lados, é um cara que se movimenta muito, então a gente não pode também ficar preso nessa de mas a gente já tem Gyökeres e o Havertz, pra que a gente vai trazer um atacante de 19 anos? Porque ele é diferente do Havertz e do Gyökeres, entendeu? Ele é diferente. Ele pode aparecer jogando como um ponta. Não é que ele é o ideal pra ser um ponta, mas ele pode. A gente não sabe também se o Arteta pensa em algo com dois atacantes ou com esse ponta que ele entre mais por dentro e acabe, e dependendo da forma como a gente tá, por exemplo, uma forma de ataque, ele vai estar ali mais como um segundo atacante, defensivamente ele volte como um ponta. Então tem muitas variações. A questão do Álvares também. O Álvares, às vezes, não é porque o Arsenal acha que seus atacantes são insuficientes, mas se o Álvares viesse, é uma oportunidade de mercado. Você tem um centroavante que é considerado agora, todo mundo quer. É o top dos que estão disponíveis. Então, se você pode conseguir essa contratação e tirar esse cara dos outros times e colocar no seu, é também uma estratégia, entendeu? Então, por isso que eu acho também que não é um absurdo. Acho que já quase 20 minutos de vídeo, acho que eu falei bastante assim, ainda vai ter muita especulação. A gente tem uma Copa do Mundo no meio que é sempre assim problemática para a questão de contratações, né? Porque o que acontece? Tem que esperar a Copa, o jogador tá focado na Copa, não quer negociar. Então, a gente vai vendo aí e espero poder estar lançando mais vídeos aí conforme passar dos dias, né? Então, acho que hoje assim, acho que até foi legal abranger o que tá saindo na mídia, até que saiu hoje, que o do Calafiora é recente, enfim. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido esclarecedor, espero que eu tenha conseguido passar minhas ideias que eu penso pra vocês. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho. E compartilha, avisa pro seu amigo, pra pessoal dos grupos aí de WhatsApp, joga lá, falou, pô, mano, cara ali do Brazilian Gunners, vê ali o vídeo dele, então. Galera, muito obrigado por vocês que ficou até aqui e tamo junto. Tenham uma boa tarde, uma boa noite, uma boa manhã. Tamo junto, obrigado, valeu, falou!